Olá a todos, eu sou o aluno Victor Fernandes de Oliveira, sou do curso de Gestão Comercial e nesse vídeo vou falar um pouco sobre o que é ser empresário, os tipos de microempresa e as suas características. E ainda vou dar um exemplo muito interessante de como esses termos são utilizados e de forma lúdica compreender um pouco mais como é o funcionamento dele. Vamos lá! Para início de conversa, devemos compreender o que é um empresário. O empresário é basicamente aquele que está disposto a correr os riscos. Ele se divide em três categorias, que são conhecidas como o empresário individual, que exerce atividade como pessoa física, e ele é o que assume todos os riscos da empresa. Ele também pode ser o conhecido como EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, que possui uma personalidade jurídica. Ou também pode ser considerado a sociedade empresária, quando duas ou mais pessoas se unem para empreender, na maioria das vezes um sócio. Agora vamos dar continuidade e explicar um pouco sobre os tipos de empresas, as ME, MEI e as EPP. O que será que diferencia uma das outras? Primeiramente, vamos explicar um pouquinho o que é MEI. O nome MEI significa microempreendedor individual. Individual quer dizer que é uma pessoa só como funcionário. E a renda de receita atual dele não passa de até 81 mil, o que significa que na maioria das vezes é um prestador de serviço. E agora já entra as ME. Essas são consideradas as microempresas. As microempresas, elas já têm uma renda maior, a receita dela já é um pouco maior e a quantidade de funcionários também, que pode chegar até 8 funcionários, 7 a 8 funcionários, e no máximo de até 360 mil por ano de valor investido de mercado. E a terceiro tipo de empresa englobada nessas tipos de categoria é as EPPs, que pelo nome explícito significa empresas de pequeno porte, com receita de até 360 mil a 4,8 milhões de reais. Elas ainda não são consideradas de maior porte, mas elas já mantêm um fluxo maior de funcionários e têm um funcionamento mais amplo. E já chegam a locais com maiores diversidade de pessoas e maior diversidade de funcionários e organizações. Como pode ver em alguns dados retirados do próprio site do governo de Rondônia, o nosso estado é um estado inteiramente agropecuário e as produções têm sido cada vez maiores, levando em considerações as lavouras, o campo e a produção de animais. Pensando nesse cenário, surgiu uma ideia de uma microempresa. Ela seria então voltada para a produção de rações e usaria dos insumos agrícolas locais, como a soja e outras vertentes dos materiais agrícolas da nossa região. A empresa poderia oferecer um produto de qualidade acessível e, por se tratar de uma microempresa, ela é caracterizada como algo que já mantém um padrão de qualidade muito alto, pois ela mesma é produzida e regida por uma pessoa só. Então, a qualidade se mantém. Em resumo, era isso que eu queria passar para vocês. A importância do que é ser um empresário e o que ele representa, pois ele é aquele que toma os riscos e que abre mão para que aconteça o desenvolvimento e também explicar e diferenciar os tipos de empresa, né? As ME, ME e EPP. E com isso demonstrar na prática como que esses meios, esses termos podem ser utilizados para a criação de uma empresa, baseando-se nisso. E é isso. Deixo aqui os meus agradecimentos, a oportunidade de poder estar expondo as minhas ideias e compartilhando tudo que foi aprendido
nessas últimas 2 semanas que eu passei fazendo esse trabalho. Agradeço pela oportunidade e por todo o empenho posto para fazer esse trabalho acontecer.